Olá pessoal, sou o professor Oswaldo Neto e vou mostrar para vocês um pouquinho da utilização de alguns conceitos matemáticos que vocês estão estudando aplicados à utilização da programação ou da computação em geral. No caso mais específico, a gente vai falar aqui de funções simples, básicas, funções que são retas, parábolas, e também da função condicional, né, do if, que é o se, onde a gente vai ter uma estrutura de condição a ser satisfeita e possíveis respostas para essa condição ser ou não satisfeita. Mais especificamente aqui no caso eu estou mostrando uma aplicação a jogos, construção de jogos. Eu estou utilizando aqui no caso o software GeoGebra, que é um software matemático para poder fazer essa simulação, onde a gente vai ter aqui uma simulação de um jogo de Endless Runner, que são jogos que são muito encontrados para celulares e tablets. Eu tenho um texto aqui falando um pouquinho mais sobre isso. Os jogos de Endless Running, que são corrida interminável, corrida infinita ou corrida sem fim, eles são subgêneros de jogos eletrônicos. E aí, resumidamente, o que esse texto está falando é que normalmente são jogos em 2D, onde você vai ter um personagem percorrendo um cenário, um caminho, e nesse cenário vai aparecendo alguns obstáculos, algumas pontuações para ele, bônus para ele poder acessar, e aí ele vai ter que atingir o máximo possível desse caminho para obter uma pontuação cada vez maior. Aqui no caso do GeoGebra eu fiz uma simulação de um curto caminho, só para a gente entender a utilização dos conceitos que eu falei inicialmente, tá? Então aqui a gente tem um personagem, que no caso eu estou simbolizando por um skatista, onde ele deve percorrer esse caminho, e no meio desse caminho ele tem aqui uma caixa, né, para ele poder saltar esse obstáculo. Então, quando eu dou o play aqui, a gente vai notar que ele salta essa caixa e ele sobe aqui uma rampa para continuar o percurso dele. Então, nessa simulação que a gente está vendo, a gente consegue ver alguns tipos de funções. Aqui no começo, ele tem só um caminho na horizontal, que pode ser simbolizado, né, por uma reta na horizontal, que é uma função constante. Quando ele vê a caixa, ele tem que dar um salto, e esse salto que ele dá, ele pode ser visto como uma função parabólica, uma função de segundo grau. Depois, ele vai subir uma rampa, essa rampa também é uma reta, mas a gente pode usar ela como uma função de primeiro grau, e aí ele volta o caminho dele na horizontal, que volta a ser uma função constante. Então aqui nesse curto caminho, né, que o nosso personagem está fazendo, ele está participando de alguns tipos de funções para poder fazer esse trajeto. Então ele está inicialmente com uma função constante, passa para uma parábola, para outra função constante, depois uma função de primeiro grau e por fim volta para uma função constante. Então, para produzir esse caminho, a gente tem que agregar esses diferentes tipos de funções. Ou seja, saber exatamente quando ele começa a função do segundo grau, exatamente quando ele começa a função do primeiro grau, para que esse caminho ele esteja unido, né? Para que a gente não tenha um problema aí na nossa programação. Então, para poder fazer isso, a gente usa a estrutura condicional do se. Aí eu vou abrir aqui um arquivo em branco para a gente começar a entender como é que vai funcionar isso, tá? Eu botei aqui o arquivo em branco e aí a gente vai usar o se, o if, né? Essa estrutura condicional ela aparece aqui de duas formas. Uma forma mais simplificada, onde eu tenho a condição e a resposta afirmativa, né? O então, quando essa condição for satisfeita, então o que acontece?
E a gente tem uma mais completa, com a condição, o então, do que acontece, e o senão. Se a condição não for satisfeita, qual vai ser a resposta dada? Então, seria o verdadeiro e o falso, né? O que eu tenho como resposta quando a minha condição for verdadeira? O que eu tenho como resposta quando a minha condição for falsa? Só que no nosso caso, a gente vai agregar vários condicionais, porque a gente tem vários tipos de função. Então, o que a gente quer aqui no nosso caso? A gente quer aqui que o nosso objeto, deixa eu fazer aqui, ele caminhe horizontalmente até um certo ponto onde ele vai iniciar o salto. Então, se eu começo aqui no x igual a 0 e faço ele percorrer 5 metros, então ele vai percorrer de 0 a 5 metros numa função constante, no horizontal. Então, aqui o nosso si, abre parênteses, de 0 menor ou igual, ou x menor ou igual a 5, ele vai percorrer, separando por vírgula, a resposta vai ser uma função constante, qualquer função constante, um valor constante. Vou botar aqui 1, como se ele estivesse numa pista de altura 1. Então, ele vai percorrer entre 0, que é o ponto inicial, e 5 metros, uma função constante de 1 metro. Então, no caso aqui, se eu der o Enter, ele vai mostrar para a gente, ó, só esse caminho horizontal. Só que eu vejo que lá na minha simulação, eu tenho que dar um salto, porque eu vou ter aqui uma caixa nesse meio. Então, aqui, ó, quando eu fiz a construção dessa programação, eu deixei esse salto aqui nessa função parabólica para ele saber que esse salto tem que ocorrer. Então, a gente tem que produzir uma função de segundo grau para poder conseguir fazer esse salto. O que a gente vai precisar para fazer essa função do segundo grau? A gente precisa saber qual é o ponto de início do salto, que é esse ponto aqui. No caso, como ele tem que percorrer 5 metros para chegar aqui, vai ser o 5, né? A gente tem que saber onde é que eu quero terminar esse salto, e aí a gente vai estipular aqui qual é o tamanho, né, que ele vai percorrer aqui até o ponto final do salto. E eu tenho que saber qual vai ser a altura desse salto, que vai ser um ponto aqui máximo dessa parábola, ou seja, o vértice dela. Então, a gente vai ter que determinar esses 3 pontos para poder descobrir quem é essa função. E aí, com o auxílio de uma planilha eletrônica, que no caso eu estou usando a planilha eletrônica do Google, eu vou colocar aqui os valores do x e da minha função que eu quero descobrir. No caso, o meu x inicial é 5, que é o ponto lá de início do salto. Eu vou querer aqui, no caso, deixa eu só subir aqui que eu desci. Eu vou querer aqui, no caso, que ele dê o salto do 5 até o 9. Então, em 9 metros ele vai terminar o salto dele. E aí eu quero que nesses 2 pontos ele volte para a minha horizontal. A minha horizontal lá era a função constante igual a 1. Então, no 5 e no 9 ele vai voltar lá para o meu trajeto horizontal. Só que no meio do caminho, entre 5 e 9, vou botar aqui o 7, né, que é exatamente o meio do caminho, ele vai atingir a altura máxima desse salto. Aí eu vou determinar, eu quero que essa altura máxima seja em 3 metros, ou seja, o meu skatista, o meu personagem, ele vai estar pulando de 1 para 3 metros, então ele vai estar dando um salto de 2 metros no caso. Então, com esses 3 pontos, o inicial, o final e o vértice, eu consigo determinar minha função do segundo grau aqui na planilha eletrônica. Pode ser o Excel ou pode ser outro tipo de planilha. No caso, eu estou usando a planilha do Google. Então, eu vou selecionar esses meus dados, vou aqui em inserir. Aqui em inserir eu vou construir um gráfico. E esse gráfico tem que ser um gráfico de linhas, onde eu apareça aqui as estradas de um ponto até outro. Então, estou botando aqui um gráfico de linhas. Aí ele vai marcar o ponto inicial, ponto final e o vértice. E aí essas linhas passando por esses 3 pontos.
Para eu poder saber quem é essa equação, aqui nas planilhas eletrônicas, a gente vem aqui na parte de personalizar a série de dados, e aí a gente vai ter lá no finalzinho o que a gente chama de linha de tendência. No Excel, na ferramenta, é um pouquinho diferente de como chegar nessa linha de tendência, mas também é simples, se você precisar, você consegue achar facilmente. Então, quando você clicar aqui em linha de tendência, você vai ter os tipos de linha. Eu quero uma linear a função do primeiro grau. Não, eu tenho vários tipos aqui. No caso, eu quero um polinômio. Então, eu vou aqui na polinômio de segundo grau e ele vai me determinar exatamente a curva que seria a minha parábola, passando pelos mesmos 3 pontos que a gente precisa. E se eu vier aqui mais embaixo, eu vou ter aqui no marcador como mostrar essa equação. E aí eu vou usar essa equação, que vai estar aqui a função dela, menos 21,5x mais 7x menos 0,5x ao quadrado. Então, eu consigo utilizar essa função lá na minha programação para ele dar o meu salto. Então, vamos lá. Menos 21,5x mais 7x menos 0,5x ao quadrado vai ser a função que a gente vai utilizar. Então, vamos lá no nosso condicional, que a gente tinha o 1, vírgula, aí eu vou começar o meu salto. Vou botar outro condicional, se, aí se o x estiver entre 5, menor que x, e 9, menor ou igual a 9, que vai ser o meu final do salto. Então, se o x estiver entre 5 e 9, ele vai dar aquela função, menos 21,5, para separar o decimal, mais 7x, menos 0,5x elevado, que é o circunflexo, ao quadrado. Pronto. E aí ele vai dar o meu salto. Se eu vier aqui olhar como é que está a minha construção, ele está com o caminho horizontal, dá o salto e termina aqui no 9 metros esse salto. E aí depois desse salto eu posso botar para ele retornar para o caminho horizontal. Então eu volto aqui e aí eu vou novamente com a estrutura condicional. Depois do x ao quadrado, vírgula, se, abre parênteses, e você vai dizer do 9, que é o final do salto, menor que x, menor ou igual, aí você escolhe o próximo valor. Aqui do 9 ao 11, ele faça o caminho horizontal igual a 1 de novo, a função constante igual a 1. Aí ele vai novamente fazer o caminho horizontal. Só que a partir daqui eu quero que ele construa a minha rampa para ele poder subir. Aí a rampa vai estar aqui no 11, o 11 vai ser igual a 1 e eu preciso dizer qual vai ser o final da minha rampa. Então, eu vou voltar aqui na minha planilha, já está construído aqui o meu gráfico, vou só botar aqui para o lado e vou mudar aqui os meus dados agora. Eu não preciso mais de um salto, eu quero uma rampa. Então, na rampa eu quero que tenha o 11, desculpa, eu deletei aqui, olha só aqui. Então, eu quero que do 11, que seja o meu x inicial, ele continue igual a 1, só que eu quero agora que no 15 metros, termine a minha rampa, ele seja uma rampa de 4 metros. Se eu estou tenho 4 metros de altura na rampa, eu vou para o 5. E aí ele vai fazer aqui a minha função. Ó. No caso, uma função do primeiro grau. Menos 10 mais 1x mais 0x ao quadrado. Ou seja, não tenho função do segundo grau agora, eu só tenho a função do primeiro grau. Vai ser x menos 10, ou menos 10 mais x. Então, eu vou botar essa função lá como sendo a minha rampa. Então, eu vou voltar aqui na minha estrutura condicional e vou lá no final do meu caminho horizontal, vou colocar o outro condicional, o se, condição, a parêntese, a condição. Ele vai do 11 ao 15. Então, do 11 menor que x menor ou igual a 15.
eu quero que ele faça a minha rampa lá com a função do primeiro grau que a gente encontrou, que no caso era x menos 10. E aí eu quero que depois ele volte para o caminho horizontal, só que eu não quero mais o caminho horizontal 1, função constante 1. Por quê? Porque se eu botar essa função constante igual a 1, olha o que vai acontecer. Ó. Lá no final da rampa ele vai cair aqui para 1. Quem é que tem que ser aqui esse meu caminho horizontal agora? A altura da minha rampa. A minha rampa está lá em 5, a altura dele. Então, eu tenho que fazer agora no 5. Então, eu quero que o meu caminho horizontal agora não seja mais no 1. Eu quero que o meu caminho horizontal seja função constante igual a 5. Aí, agora sim, ó, ele vai construir aqui o caminho horizontal. Como eu não vou continuar mais essa programação, ele vai ficar infinitamente aí, ó. Mas, obviamente, você poderia construir outros saltos de obstáculos nesse caminho, alguns buracos também, que seriam uma parábola com concavidade para cima. Então, você poderia construir outros tipos de recursos, né, que o personagem teria que fazer para que ele possa continuar esse trajeto, ok? Mas aí foi só para dar uma ideia para vocês de como a gente pode usar funções, diferentes pedaços de funções, para agregar elas e juntando elas a gente consiga construir aí um trajeto para uma aplicação para programação, para computação em geral, ok? E tudo isso graças ao nosso condicional, né? A gente construiu aqui a nossa função, tá aparecendo aqui ela bonitinha, né? Aqui o primeiro trajeto no 0 a 5, qual é aquele que ele faz, né? Entre 5 e 9 e assim por diante. Mas tudo isso só foi possível por causa da nossa estrutura condicional. Então, novamente, o se, que tem lá a condição, o então e o senão. Ou seja, eu tenho uma condição que eu preciso satisfazer e eu tenho que dar duas respostas possíveis, quando for verdadeiro ou quando não for verdadeiro. Só que como no nosso caso são várias funções, a gente vai agregando vários condicionais, né, vários se's, para que a gente possa ter cada vez mais opções de resposta. Tranquilo? Então, espero que tenha dado para dar uma clareada aí para vocês na utilização desses conceitos matemáticos. Quem se interessar, é uma ferramenta bem simples, o GeoGebra, de utilizar. É só acessar a GeoGebra Classic no Google, tá? E vocês conseguem utilizar. E qualquer dúvida, busquem o professor de vocês e busquem sempre mais conhecimento para agregar na formação de vocês. Obrigado e até a próxima.